Vamos começar falando de acidente vascular encefálico isquêmico. O AVE isquêmico, a gente vai definir ele como um déficit neurológico focal súbito, ou seja, existe algum sinal, algum sintoma no corpo neurológico que começou de forma súbita, então de uma hora para outra. E daí a gente faz essa diferenciação aqui entre o AVE propriamente dito, quando esse déficit neurológico for permanente, e a gente vai chamar de AIT, que é o acidente isquêmico transitório, que é quando a gente não vai ter infarto, ou seja, existe uma diminuição do fluxo sanguíneo no local, que gera esse déficit neurológico, mas essa falta de sangue ali no local não é suficiente para gerar morte celular, então a gente não vai ter necrose, a gente não tem infarto. Então esse déficit ele melhora com o tempo. Em algumas horas, no máximo, esse déficit ele já reverte. E no caso do AVE, não, a gente vai ter uma isquemia, uma falta de sangue ali no local que vai perdurar por muito tempo, e esse infarto ele vai ser responsável por gerar morte celular ali dos neurônios de uma determinada região, e a gente vai ter esse déficit neurológico permanente, daí a gente define como AVE. Então, como eu disse para vocês, é definido como interrupção ou redução mantida do fluxo sanguíneo, então é por bastante tempo, a ponto de gerar essa morte celular, essa necrose. E o que causa isso, então, é a diminuição do fluxo sanguíneo naquela região. Em volta dessa região que infarta, onde tem morte celular, a gente vai ter essa área de penumbra, que é uma área que não infartou e que ainda, apesar de ter faltado sangue ali em volta, não foi suficiente para gerar morte celular, então é uma área que ainda pode se recuperar. Quais são os tipos de infarto que a gente faz a classificação? Existem diversas formas de classificar, mas as mais importantes são essas daqui. Então a gente classifica mais em relação à origem daquilo que causou o infarto. Então quando a gente fala de infarto cardioembólico, a gente está falando que lá no coração cardíaco a gente teve a formação de um trombo, ou seja, o sangue que estava ali coagulou, formou esse trombo se soltou da parede do coração, ali da aorta, esse trombo se deslocou pelas artérias até chegar lá no vaso cerebral e ocluir a passagem de sangue. Então, tudo que se desloca pelo sangue, pelas artérias, a gente chama de embólico. Então, por isso, cardioembólico, porque foi um êmbolo vindo lá do coração. Então, a gente define assim como uma oclusão de um vaso lá do sistema nervoso central, causado por um êmbolo de origem cardíaca. Geralmente, o que causa isso, na maioria dos casos, é fibrilação atrial. Então, vocês vão ver lá, principalmente em cardio, no próximo semestre, que quando a gente tem uma fibrilação atrial, as fibras nervosas que inervam ali o coração, elas estão mandando as descargas elétricas de forma desincronizada. Então, cada parte ali da parede do átrio vai estar contraindo, mandando o sinal em um momento diferente. A parede não consegue contrair do jeito que precisa, fazer a sístole e a diástole da forma adequada. Isso faz com que o sangue que está passando por ali fique parado. Ele não esvazia da maneira correta. E a gente sabe que quando o sangue fica parado, ele tende a formar trombo, a coagular. Então é isso que acontece na fibrilação atrial. O sangue que está ali, ele fica parado, ele fica em estase, ele começa a formar trombo, esse trombo se solta, gera o êmbolo que vai lá para as carótidas e sobe para alguma artéria cerebral. A gente vai ter também um infarto aterotrombótico, então é uma oclusão do vaso por um êmbolo de placa aterosclerótica. Então isso vocês vão ver principalmente na angiologia. Quando o paciente ele tem uma síndrome metabólica, quando ele tem um aumento do colesterol, ele vai ter essa doença que é a aterosclerose, também causada por tabagismo, vários
fatores de risco que causam esse acúmulo de colesterol ali no endotélio dos vasos, que gera essa camada de gordura, e isso também acaba lesando o endotélio do vaso, e o sangue ele pode coagular ali, se misturar com essa placa de gordura, e essa placa de gordura se solta do vaso e gera um êmbolo também. Então essa placa de gordura com coágulo de sangue se solta e vai para um vaso lá do sistema nervoso central, causando obstrução do fluxo lá no sistema nervoso central também. Infarto lacunar a gente define como oclusão de pequenas artérias cerebrais, então é no próprio, já no sistema nervoso central, nas artérias ali do encéfalo, que vai ter essa oclusão. E a gente tem os outros tipos de infarto, que são os infartos que não se enquadram nesses 3 primeiros que a gente falou, ou aqueles que a gente não sabe a causa de ter ocorrido a oclusão. Como que a gente vai fazer o diagnóstico de um paciente com AVE? Então, chegou lá no pronto-socorro um paciente com um déficit neurológico súbito e mantido. Ou seja, por exemplo, um paciente que está sem força no braço direito. E começou há algum tempo e permaneceu desse jeito. Ele vai chegar lá no pronto-socorro até que se prove o contrário. Um paciente com déficit neurológico súbito, ele teve um AVE isquêmico. Então a primeira coisa que você vai fazer é mandar ele para tomografia para ver se realmente é isso. Então a tomografia ela vai ser pouco sensível nas primeiras horas, então significa que se o infarto ocorreu há pouco tempo, provavelmente ele não vai aparecer na tomografia. Mesmo assim, a tomografia continua sendo o exame de escolha, porque ela é importante para descartar a hemorragia. Então, a hemorragia, quando ela acontece, a gente consegue ver na tomografia em um curto período de tempo. Então, mandei para a tomografia, vi que não tinha sangue, mas também não vi infarto. Eu descarto a hemorragia porque não vi sangue, mas eu não descarto o infarto porque ele ainda pode demorar um pouquinho para acontecer. Então, geralmente, ele aparece depois de 24 horas do evento, quando esse intervalo aqui é quando ele é mais sensível, de 24 a 48 horas, e depois que ele aparece na tomografia, ele aparece hipodenso, ou seja, ele aparece mais escuro do que o córtex normal. Então aqui a gente tem a área encefálica normal, que é meio cinza, a isquemia vai aparecer mais escura, mais hipodensa. A gente também tem outros exames que podem ajudar, como por exemplo a ressonância magnética, que tem uma maior sensibilidade, então ela consegue ver a isquemia mais rápido, principalmente esse tipo de ressonância aqui que é por difusão, que a gente chama de DWI. Então ele mostra o infarto já nos primeiros minutos após a isquemia. Porém, assim, a ressonância é um exame difícil de fazer, é um exame que demora mais ou menos uns 40, 50 minutos para realizar, mais esperar o resultado. O paciente precisa ficar totalmente imóvel, então é um exame mais complicado, mais caro também, então a tomografia acaba sendo o exame de escolha para a gente. A ressonância, geralmente, ela é feita quando a tomografia não consegue ajudar. A gente tem a angiotomografia, que também é sensível para a oclusão de vasos grandes, e aqui, no caso, ela é mais para a gente realmente visualizar os vasos. Então, aqui, vocês podem ver que o vaso ele acaba aqui, a angio-TC está mostrando o vaso até aqui, depois ele desaparece. Então, isso significa que houve uma oclusão aqui. Esse exame ele é feito com contraste, então o paciente toma o contraste, esse contraste vai pelas artérias, e daí vai aparecer aqui no exame de imagem. Só que como tem uma oclusão aqui, esse contraste não passou para frente. Então aqui a gente consegue ver essa oclusão. Como que a gente vai ver a localização do infarto? Principalmente pela clínica, e daí a gente precisa associar isso com as artérias que a gente tem lá no cérebro. Basicamente, são 3 as principais que a gente precisa saber, que são a cerebral anterior, a cerebral média e a cerebral posterior.
Então, como que é a irrigação aqui da cerebral anterior? Ela pega essa parte de cima do encéfalo, mais essa parte frontal. A cerebral média, ela vai pegar principalmente aqui o lobo parietal e temporal, essa parte mais lateral mesmo do cérebro. E a cerebral posterior pega principalmente o lobo occipital e essa parte inferior aqui do lobo temporal e a parte do tronco também. Como que a gente vê isso na tomografia? Então é bem dividido essas regiões, essa irrigação que é feita por essas artérias. Então, quando a gente pega aqui a tomografia e vê que tem um déficit aqui nessa parte mais do meio, mais voltada para a lateral, a gente está falando de cerebral média. A cerebral posterior é nessa parte. A gente tem que imaginar que a tomografia a gente está fazendo uma fatia do paciente de cima para baixo. Então, tipo, aqui a gente está pegando o olho dele, aqui a gente está pegando a nuca. Então, ele está deitado. Essa aqui seria a maca, essa borda inferior da imagem. E a gente está visualizando um corte de dentro do paciente, como se os pés dele tivessem voltados para a nossa direção. Então, a gente está olhando ele dos pés para a cabeça. Então, essa parte aqui seria a parte posterior, seria a parte occipital, que é o que a gente consegue ver na cerebral posterior que irriga essa região. E a parte lá frontal, a parte de cima, seria da cerebral anterior. Falando da cerebral média, que é a que pega a maior parte da irrigação cerebral. Ela vai pegar essa parte aqui mais lateral do encéfalo. Então, geralmente, ela poupa essa parte mais de cima da cabeça aqui, que é onde a gente vai ter, pelo aquele homúnculo de Penfield, a parte responsável pela inervação da perna. Então, começando lá de cima, naquele homúnculo de Penfield, aqui a gente tem a região tanto motor aqui do giro pré-central quanto a sensitiva do pós-central, a gente vai ter a parte lá de cima sendo responsável pela irrigação, pela inervação da perna. Depois a gente vai descendo e vai indo para o corpo, para o braço, mão e face, que é essa parte mais lateral do encéfalo. E aqui a parte da perna seria mais medial, lá do meio da ponta da cabeça, que a cerebral média geralmente não pega. Então, quando a gente tem um déficit motor, que é uma síndrome piramidal, ou seja, eu tive um déficit motor, porque pegou primeiro o neurônio motor, que é quando a gente fala de síndrome piramidal, contralateral, porque as fibras cruzam, que pode poupar a perna. Quando a gente tem isso, a gente pensa em acometimento de artéria cerebral média, porque poupou a perna, significa que está nessa região mais lateral do encéfalo, que é a irrigada pela cerebral média. Por que pode poupar a perna? Porque tem situações em que a região acometida é próxima, aqui dessa parte responsável pela inervação da perna, e a gente gera um edema em volta, e esse edema acaba comprimindo essa área responsável pela perna e a gente acaba tendo o acometimento da perna também. Mas de uma forma geral, o quadro clássico de acometimento de cerebral média seria uma síndrome piramidal. Então eu tenho uma perda motora, eu tenho uma alteração sensitiva contralateral porque cruzou, que geralmente poupa a perna. Então pega mais o rosto e os membros superiores. Então o braço e o rosto. Quando a gente tem o lado esquerdo, o hemisfério esquerdo sendo acometido, a gente pode pegar aquelas áreas que são responsáveis pela linguagem, a área de Broca, lá no lobo frontal, e a área de Wernicke, lá no temporal. Quando a gente tem o acometimento da área de Broca, a gente vai ter uma afasia motora, então o paciente tem dificuldade na parte mecânica da fala,
porque essa área de Broca é responsável pela inervação dos músculos, responsáveis por fazer a gente se comunicar. Então, o paciente que tem afasia motora, ele está entendendo o que os outros estão falando, ele sabe o que ele quer falar, mas ele não consegue colocar para fora as palavras por essa questão mecânica de não conseguir abrir a boca e mexer os músculos que ele tem que mexer para conseguir se comunicar. Quando pega a área de Wernicke, ou de Wernicke, que é aqui no temporal, a gente vai ter essa afasia sensitiva, ou afasia de Wernicke, e nesse caso aqui, o paciente ele consegue falar normal, os músculos estão funcionando bem, porém, essa área de Wernicke ela é responsável pela compreensão da fala. Então, o paciente ele não consegue falar coisas com sentido. Ele está falando normal, ele está articulando as palavras bem, mas ele solta palavras totalmente aleatórias, não consegue formar frases que fazem sentido e também não consegue entender o que os outros estão falando, porque essa área é responsável pela compreensão da linguagem. Lembrar que essa área, ela está tanto a área de Wernicke quanto a de Broca, ela está apenas em um dos hemisférios, que é o hemisfério dominante. Em 90% das pessoas é o esquerdo. Então, quando a gente tem acometimento do lado esquerdo, a gente pode ter o acometimento dessas áreas de Broca e de Wernicke. Agora, falando da cerebral anterior. Então, essa área aqui em laranja, que pega mais a parte medial e frontal aqui, então a parte lá do meio da cabeça e de cima. Então, aqui a gente vai ter principalmente o acometimento da perna. Então, quando a gente tem um déficit motor, pega a perna, motor e sensitivo, porque pega aqui o pré-central, que é a região motora, e o pós-central, que é a região sensitiva. Na perna contralateral, porque as fibras vão cruzar para o outro lado, lá no nível do bulbo, a gente pensa em um acometimento da artéria cerebral anterior. E daí aqui é a mesma coisa, às vezes a gente até pode ter o acometimento do tronco, do braço, pelo edema que se forma em volta da região acometida e que pode acabar lesionando os neurônios aqui responsáveis pelas outras partes do corpo. Mas de uma forma geral, o clássico é um acometimento de cerebral anterior gerar um déficit mais nos membros inferiores. Nesse caso aqui, a gente não vai ter acometimento de Broca e de Wernicke, então a gente não tem problemas na fala quando a gente fala de acometimento de cerebral anterior. E quando a gente fala de cerebral posterior, lá no lobo occipital, o que a gente tem que pensar é que lá a gente tem a fissura calcarina, que é onde a gente tem a área responsável pela visão. Então a gente geralmente vai ter um déficit visual quando a gente tem acometimento de cerebral posterior. Aqui eu coloquei essa tabelinha para exemplificar tudo o que está acontecendo, tanto na circulação anterior quanto na posterior. Então é legal vocês darem uma revisada na parte de irrigação ali do sistema nervoso, no polígono de Willis, que vem a parte anterior lá da carótida, a parte posterior das artérias vertebrais, basilar. Mas acho que não vale a pena eu ficar falando em detalhes disso, é mais algo para revisar lá de neuroanatomia. E daí aqui essa tabelinha mostra tudo conforme a gente vê a artéria envolvida, que vai ter a oclusão, o quadro que vai ter. Então aqui cerebral média, a gente pensa em déficit motor mais com predomínio brachiofacial, então a face e os braços, o membro superior. Anterior é um déficit motor e sensitivo com predomínio crural, então predomínio do déficit lá nos membros inferiores. E se acometer a cerebral média no lobo dominante, hemisfério dominante, que geralmente é o esquerdo, a gente vai ter afasias, então problemas de fala. Quando a gente tem do lado direito, do lado não dominante, o que a gente tem geralmente é a negligência, que é você não reconhecer o membro do lado oposto. E daí aqui a gente tem da circulação posterior, que é menos importante, só dar uma lida aqui para ver. Lembrar de cerebral posterior, alteração no campo visual.
como que a gente vai tratar esse paciente que chegou para a gente com um déficit neurológico focal e que a gente fez uma tomografia e viu a área de isquemia. A gente precisa, primeiro, controlar os dados vitais dele. Então, a gente precisa manter uma oxigenação adequada, acima de 95. Se for preciso, coloca oxigênio. Se a saturação tiver menor que isso. Fazer hidratação com solução salina. Então, cloreto de sódio, 0,9%, endovenoso. A gente vai fazer uma monitoração da pressão arterial. E aqui a gente tem um raciocínio que é um pouco complicado de entender no início, mas que quando você vai vendo, ele faz sentido. Então a gente precisa ter dois raciocínios, um antes da trombólise, um após a trombólise. O que é a trombólise? É a gente ir lá naquele vaso que está ocluído e tirar o trombo de lá. Então quebrar aquele trombo que está ocluindo a passagem de sangue. Então antes da gente fazer isso, antes da gente fazer essa quebra do coágulo, do trombo que está lá ocluindo o fluxo, a gente pode permitir que a pressão fique um pouco maior. Ou seja, a gente não pode deixar ela passar de 220 por 120 milímetros de mercúrio. Os pacientes que têm AVE, eles geralmente vão ter uma pressão mais alta. Por quê? Eles estão numa situação de trauma, numa situação de estresse fisiológico. Está faltando sangue numa área extremamente nobre do corpo. Então, isso desencadeia uma série de reações no corpo para tentar controlar isso. Vai ter a liberação de hormônios do trauma, do estresse, como o cortisol, o GH, a adrenalina, a noradrenalina. Todos esses hormônios acabam contribuindo para que eu tenha uma elevação da pressão arterial. O coração vai estar batendo mais forte, porque a gente está tendo uma isquemia ali de um tecido que é extremamente importante para o corpo. Então, isso vai fazer com que a pressão fique mais alta e a gente vai ter que tratar essa pressão. Não pode deixar que ela passe de 220 por 120, mas se tiver abaixo disso, um pouquinho abaixo disso, a gente pode deixar, porque é bom a gente ter uma pressão um pouquinho mais alta, justamente para a gente tentar fazer com que o sangue passe por esse trombo que está ali ocluindo aquela artéria. Depois que a gente faz a trombólise, ou seja, depois que a gente destrói aquele trombo que estava obstruindo o fluxo, a gente começa a permitir pressões um pouco menores do que a gente estava permitindo antes. Então a gente tem que controlar essa pressão, não deixando que ela passe de 185 por 110. Então, depois que o trombo ele já saiu, a gente não precisa ter essa pressão maior para fazer com que o fluxo de sangue consiga chegar naqueles locais onde está mais obstruído. E a gente faz esse controle geralmente com medicamentos endovenosos. Geralmente o que é usado é o nitroprussiato de sódio. Mas isso também são detalhes assim que não precisa saber. E a gente precisa controlar a temperatura e glicemia, manter menos de 200. Isso são fatores de bom prognóstico, ou seja, se eu mantenho essas coisas aqui que eu falei, da oxigenação, a hidratação, a pressão menor do que esses valores e um controle da temperatura e glicemia, geralmente eu tenho um melhor resultado. Esses pacientes evoluem melhor. Agora falando da trombólise, que no caso seria o tratamento propriamente dito, ou seja, a gente vai lá naquele trombo que estava causando a isquemia, que estava obstruindo o fluxo, e a gente vai acabar com esse trombo, né, fazer essa trombólise química. A gente tem a trombólise química e a trombólise mecânica. Geralmente o que é feito é a química, que é menos invasiva, é só um medicamento que a gente coloca na veia do paciente, e geralmente a gente tem um bom resultado. Só que a gente precisa ter certos parâmetros para encaixar esse paciente e ver se ele é elegível para fazer essa trombólise. Então aqui é uma coisa bem importante de saber. Esse que eu coloquei aqui tem que ir para a prova sabendo. Provavelmente vai cair questão pedindo isso aqui. Então a gente vai lá analisar o paciente para ver se ele está apto para realizar a trombólise química. Ele precisa ter mais de 18 anos, ele precisa estar com o diagnóstico de AVC isquêmico fechado, então déficit neurológico focal mais presença de isquemia na tomografia,
Ele precisa ter um déficit neurológico de intensidade significativa, a ponto de realizar essa trombólise química, justamente porque essa trombólise química ela aumenta o risco de sangramento. Então, se eu não tenho um déficit neurológico significativo, o paciente está bem relativamente, eu não preciso gerar esse risco de sangramento para o paciente, fazendo um procedimento que nem vai fazer tanta diferença assim no quadro clínico dele. Eu preciso ter uma tomografia de crânio sem evidência de sangramento. Então, se o paciente, em algum momento da vida dele, ele apresentou um episódio de sangramento de uma hemorragia cerebral, ele já não pode fazer trombólise química. E esse AVE isquêmico, ele tem que ter ocorrido em no máximo 4,5 horas. Ou seja, se passou desse tempo, o início do déficit neurológico, eu já não posso mais fazer a trombólise química porque ela não vai ser efetiva. Daí eu vou colocar esse paciente para fazer trombólise mecânica. Existe aquele caso dos pacientes que acordam com o déficit. Então a gente não sabe exatamente o momento em que começou o déficit neurológico. Porque o que a gente vai considerar? A gente considera o último momento que o paciente foi visto bem. Então vamos dizer que um paciente foi dormir meia-noite e acordou às 7 da manhã sem sentir a perna direita, a gente vai considerar que esse AVE ocorreu, que essa isquemia aconteceu às 7 horas atrás, ou seja, meia-noite. Mesmo que pudesse ter acontecido 6:30 da manhã e ele acordou 7 horas sem sentir a perna, a gente vai considerar que a isquemia aconteceu meia-noite, no horário que ele foi dormir, e foi o último momento que ele foi visto bem. E daí ele já está contraindicado para fazer a trombólise. O que é a trombólise, então? A gente vai infundir no paciente endovenoso o RTPA, que é o medicamento chamado de alteplase. Esse alteplase é na dose de 0,9 miligramas por quilograma e ele vai ser administrado 10% dele em bolos, ou seja, vai ser administrado de maneira rápida, em 1 minuto, e o restante, os outros 90% que ficaram, vai ser administrado no tempo de 1 hora. E a gente tem essa dose máxima aqui de 90 miligramas, ou seja, se o paciente tiver mais de 100 quilos, ele vai receber até 90 miligramas a partir dos 100 quilos. E a gente também vai ter contraindicações, né? Eu falei ali no último slide das indicações para realizar trombólise, agora a gente tem as contraindicações, ou seja, se o quadro clínico do paciente tiver hemorragia no momento ali do déficit, que ele foi para o hospital, se ele tiver com algum sangramento ativo, ele não pode realizar trombólise química, porque como eu falei para vocês, esse trombolítico, ele gera um risco de sangramento, porque ele faz com que o sangue fique, ele vai diminuir toda aquela capacidade do sangue de coagular, de fazer com que as plaquetas se juntem. Então, se o paciente tem uma hemorragia, ele vai piorar isso. Se o paciente teve um AVE isquêmico ou um trauma de crânio nos últimos 3 meses, ele não pode fazer trombólise química. Ele vai ter que ir para trombólise mecânica. Como eu tinha dito para vocês, se o paciente em algum momento da vida dele teve uma hemorragia intracraniana, ele nunca mais pode fazer trombólise química na vida dele. Vai ter que fazer a trombólise mecânica. Contagem de plaquetas menor que 100 mil está contraindicado, porque se eu tenho pouca plaqueta, eu tenho maior risco de trombosar, porque eu não vou ter aquela aderência que as plaquetas geram no sangue para evitar sangramento, e a trombólise vai aumentar esse risco de sangramento. Se eu tiver hepatopatia provável ou se eu tiver em uso de coagulantes orais, eu também estou contraindicado para fazer a trombólise, porque essas duas situações também acabam gerando um maior risco de sangramento. Como eu tinha falado para vocês, a gente tem aquele wake-up stroke, que é a definição do AVE que ocorre sem horário preciso. Então, a gente considera o início dos sintomas no último momento que o paciente foi visto bem. Então, seria antes dele dormir.
Então, se o paciente não se encaixou naqueles critérios ali para fazer a trombólise química, a gente vai mandar ele para a trombólise mecânica. A trombólise mecânica, ela idealmente tem que ser feita entre 6 a 24 horas do evento, então do início do quadro neurológico, e geralmente ela é feita para oclusão de grandes vasos. Quando a gente não consegue fazer a trombólise química, porque o paciente não se encaixou naqueles critérios, ou porque a gente fez a trombólise química e ela não deu resultado. Então a gente faz a trombólise mecânica. O que é a trombólise mecânica? É o stent, ou seja, a gente vai colocar um tubo que vai ser inserido através de um catéter. Então, a gente coloca um catéter ali na artéria femoral, lá na coxa do paciente, e a gente vai subindo com esse catéter até chegar lá na aorta, na carótida, a gente sobe até chegar lá no vaso que teve a oclusão, e daí para isso que vai ser importante aqueles exames de imagem que mostram os vasos, para a gente saber qual é o vaso que está ocluído. A gente vai chegar com esse catéter lá nesse vaso ocluído e a gente vai abrir esse stent, que é uma redezinha ali que vai abrir e vai dissolver o coágulo. E daí, assim, de forma mecânica mesmo, como o próprio nome está falando, a gente vai ter a dissolução do coágulo e o fluxo sanguíneo vai ser restabelecido. Quando a gente faz a trombólise mecânica, a gente também precisa de alguns critérios que o paciente precisa estar dentro dele para poder fazer a trombólise mecânica, que seriam um aspect maior que 6 e um NIT maior que 6. Então, qual que é a lógica disso? Falando primeiro do NIT. É uma tabela que vai ser aplicada no paciente e que vai variar de 0 a 42, sendo 0 um paciente sem evidência de déficit neurológico, então é um paciente totalmente normal, e 42 um paciente totalmente afetado, ou seja, o paciente em coma, Glasgow 3, irresponsivo. Então seria o paciente no pior quadro clínico possível. Por que a gente precisa ter um NIT maior que 6? Ou seja, se for menor que 6, significa que o paciente ele não tem um déficit neurológico suficiente para eu fazer um procedimento que é extremamente invasivo, porque eu vou estar colocando um catéter por dentro do paciente que vai subir pelas artérias e vai ir até o cérebro. Então, assim, se o meu paciente está com um déficit neurológico pequeno, se ele está com um NIT que vai de 0 até 6, ele não precisa passar por um procedimento tão invasivo, porque o déficit dele é pequeno. Então, não vale a pena o risco de fazer esse procedimento invasivo. Então, por isso que um critério é ter o NIT maior que 6, ou seja, eu tenho um déficit neurológico suficiente para fazer esse procedimento que é invasivo, ou seja, o paciente realmente precisa dessa trombólise mecânica. E daí a gente precisa de um aspect maior que 6 também. Daí vamos falar agora especificamente do aspect. Então a gente vai fazer uma tomografia e vai pegar duas imagens ali da tomografia, dois cortes. Uma é na altura do tálamo, aqui, e a outra é no corte logo acima dos núcleos da base. Então, aqui a gente tem aqui. E a gente vai padronizar 10 regiões. Então, aqui que vai de M1, M2, M3, M4, M5, M6, o C, o L e o IC. No caso, seria as regiões aqui do núcleo da base. Então, como que é? É feito isso? A gente vai analisar a presença de infarto nessas regiões. Então, a gente tem 10 regiões, o paciente vai começar pontuando 10. A cada área de isquemia que eu ver nessas regiões padronizadas aqui, se eu achar uma área de isquemia, ou seja, uma área hipodensa, eu diminuo um ponto do paciente. O que significa isso? Significa que quanto mais áreas isquêmicas o paciente tem, menor vai ser o aspect dele, e um aspect menor que 7, ou seja, 3 ou mais regiões de infarto nessas áreas aqui, significa que eu tenho um maior risco dessas áreas isquêmicas se transformarem em hemorragia. Então, se eu tenho um maior risco
de transformação hemorrágica, eu não posso fazer com que o paciente passe pela trombólise mecânica, porque essa abertura dos vasos acaba aumentando a chance dele sangrar. Então eu preciso, para realizar a trombólise mecânica, ter um aspect maior que 6. Então, se o aspect vai até 10, significa que eu só vou fazer se eu tiver um aspect de 7, 8, 9 ou 10. Ou seja, eu não posso ter mais do que 4 áreas isquêmicas para realizar a trombólise mecânica, porque se eu tiver mais do que 4 áreas isquêmicas, eu vou ter um maior risco de transformação hemorrágica. Eu não posso fazer trombólise mecânica. Então, de isquêmico era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, só mandar lá no WhatsApp para mim, que eu ajudo vocês. Agora vamos falar do hemorrágico. Então, a hemorragia intracerebral, ela pode ser de dois tipos. A hemorragia subaracnoide, que é chamada de HSA, que é quando eu tenho o rompimento ali de um vaso na região abaixo da aracnoide. E a gente pode ter esse rompimento do vaso por trauma ou por um aneurisma roto que se rompeu. O mais comum é o trauma, e dos não traumáticos, o mais comum é o rompimento de aneurisma roto. E a gente também vai ter a hemorragia intraparenquimatosa, que é quando a gente tem o rompimento de vasos que estão ali no parênquima cerebral, ou seja, ali na massa encefálica, propriamente dita, e não os vasos que estão ali embaixo daquelas camadas protetoras ali, pia mater, dura mater e aracnoide. Como que a gente vai ter a manifestação do quadro clínico na hemorragia intracerebral? A gente pode ter um déficit neurológico focal também, assim como no AVA isquêmico. Então, pode ter um déficit motor, um déficit sensitivo, um déficit de fala. A gente vai ter principalmente essa cefaleia súbita, entrovoada, que o paciente descreve como a pior dor da vida. Geralmente, isso aqui vai ser pelo rompimento do aneurisma ou pelo rompimento do vaso no momento do trauma. Então, essa artéria ela se rompe, o paciente vai ter essa dor de cabeça, que é a pior dor da vida dele, que vai ser muito forte, geralmente o paciente grita de dor, e que é do nada. Em um momento ele não está sentindo nada, no outro rompeu o aneurisma, o paciente já começa a gritar de dor. Pode ter náusea e vômito, principalmente porque a pressão dentro do cérebro tende a aumentar, porque eu estou derramando sangue ali dentro, então, como a calota craniana é fechada, a gente não tem espaço extra. Se eu começo a soltar sangue para um espaço que não deveria, eu começo a ter algumas regiões ali do cérebro sendo comprimidas e geralmente a gente vai ter náusea e vômito. E a gente tem uma rigidez de nuca também por conta dessa irritação das meninges que a gente tem ali, pelo sangue que está encostando nelas e que não deveria estar encostando. A gente vai ter uma alteração do nível de consciência, então geralmente esses pacientes com hemorragia intracerebral eles estão rebaixados, o Glasgow dele está baixo. E a gente pode ter uma cefaleia sentinela, que é uma cefaleia que vai preceder a ruptura do aneurisma em 1 a 2 semanas. Então, antes do quadro propriamente dito, do dia do acidente, da hemorragia, a gente pode ter esse relato do paciente falando que 1 a 2 semanas antes ele teve uma cefaleia sentinela, que também vai ocorrer por conta dessa irritação meníngea que a gente tem ali no cérebro. Falando agora dos aneurismas, esquecendo dessa parte traumática e focando aqui no HSA. A hemorragia intraparenquimatosa a gente vai falar mais lá no segundo semestre, na aula de traumatismo crânioencefálico. Então aqui nessa aula eu vou focar mais para vocês na parte do aneurisma roto da HSA, da hemorragia subaracnoide. Então, o que é um aneurisma? Né? Vocês vão ver isso mais detalhadamente lá na angiologia, mas o aneurisma é quando a gente tem um vaso que por algum motivo a parede dele enfraqueceu. Geralmente o que causa isso aqui nos fatores de risco, né, para aneurisma a gente tem a hipertensão arterial, então é a principal causa.
o sangue batendo mais forte do que ele deveria ali no vaso, cronicamente, né, com o tempo, essa parede vai ficando enfraquecida e ela vai dilatando. E daí a gente tem a formação desse aneurisma, que seria uma projeção da parede do vaso para fora. Seria como se a mesma coisa de uma hérnia ali no abdômen, que seria uma víscera que sai para fora. O aneurisma é isso, só que no vaso, na parede do vaso. Essa parede enfraquece e eu crio uma bolsinha ali que se expande para fora. As localizações mais frequentes de aneurisma cerebrais é a artéria comunicante posterior e a cerebral média, com aproximadamente 22% ali cada uma. Daí a gente tem a artéria comunicante anterior 12% e a oftálmica 11%. Isso aqui é mais a título de curiosidade, assim, só para saber. E como eu estava falando para vocês, os fatores de risco, o que vai causar a formação do aneurisma, principalmente a hipertensão, por conta dessa maior pressão ali na parede dos vasos. História familiar de parente de primeiro grau, então tem uma questão genética envolvida. Pessoas com mais de 55 anos e alcoolismo e tabagismo, que também tem uma questão ali cronicamente de enfraquecer a parede por causar lesões no endotélio. As complicações que a gente pode ter da hemorragia. Então, falando do vasoespasmo, que é a mais importante, a mais comum, a maioria dos pacientes com HSA vão apresentar vasoespasmo. O que é o vasoespasmo? Então, a gente tem ali o aneurisma, e a gente fala que o aneurisma ele é roto quando ele se rompe. Então, a gente teve a ruptura, né, o aneurisma roto aqui, o sangue saiu da onde ele deveria estar, né, dentro do espaço vascular, e ele começa a entrar em contato com as estruturas ali em volta. Uma dessas estruturas são os próprios vasos que estão ali. Então, a artéria, a veia que está ali em volta, vai começar a parte de fora a entrar em contato com esse sangue que veio do rompimento da artéria. Esse sangue em contato com essa parede externa das artérias começa a fazer uma irritação ali nessas artérias e elas começam a ter esse vasoespasmo, ou seja, é um espasmo do vaso. Ele começa a contrair e a se fechar. Quando a gente tem fechamento de vaso, o que a gente causa? Isquemia. Então, esses vasos, por irritação, eles começam a ocluir, a se fechar, e a gente começa a gerar uma oclusão arterial. O sangue não consegue passar para frente e a gente causa uma isquemia que pode evoluir para um infarto. Então essa é a principal complicação e é o que mais piora os pacientes com HSA. Então o paciente estava relativamente bem, você vê uma piora do quadro, ele rebaixa mais, ele começa a ter déficit neurológico, geralmente é por conta do vasoespasmo, porque o que começou antes com uma hemorragia se tornou depois um infarto também, por conta dessa obstrução do fluxo. Outras complicações, o ressangramento. Então, depois que a gente já corrigiu o sangramento, que a gente já tirou o aneurisma ali da circulação, 20% dos pacientes acaba fazendo o ressangramento desse aneurisma nos 7 primeiros dias. A gente tem hiponatremia, que é a baixa concentração de sódio no corpo, que pode ser decorrente de duas síndromes. A gente tem a síndrome da liberação inadequada do ADH. Então, lembra que o ADH é aquele hormônio produzido lá na neurohipófise, liberado pela neurohipófise, né, produzido pelo hipotálamo. Quando a gente tem a hemorragia cerebral ali, a gente mexe com estruturas do sistema nervoso. Uma delas é o hipotálamo, responsável pela produção do ADH. E o hipotálamo ele começa a produzir ADH em excesso, por conta desses problemas que ocorrem ali, que a hemorragia causa. E quando a gente começa a liberar ADH em excesso, o que a gente faz lá no rim? Começa a absorver muita água em excesso, né? Porque o ADH é um hormônio antidiurético. Então ele não deixa o rim soltar a água pela urina. A gente começa a reter água. Quando a gente começa a reter muita água no corpo, essa água ela vai começar a diluir o sal. Então, por isso, a gente tem essa hiponatremia, essa baixa concentração de sódio
porque a gente começou a reter mais água por essa síndrome de liberação inadequada do ADH. E outra causa dessa hiponatremia é a cerebropatia perdedora de sal. Então, também pela mesma questão da hemorragia afetar as estruturas ali do cérebro, a gente começa a perder sal lá pelo rim, e isso gera uma baixa concentração desse íon, gerando a hiponatremia. Então, é algo que precisa ser corrigido, que pode fazer com que o paciente evolua mal se a gente não cuidar disso aqui. Outra coisa é a hidrocefalia comunicante, ou seja, o que é isso? A hidrocefalia é um acúmulo de líquor nos ventrículos. Por que acontece isso? Ali na região subaracnoide, ali abaixo da aracnoide, a gente tem as estruturas que são responsáveis por renovar o líquor. Então, os líquor, o líquor ali do sistema nervoso central, ele é produzido lá dentro dos ventrículos. Vocês tiveram essas aulas de neuroanatomia. Ele é produzido lá, ele começa a circular, passa dos ventrículos laterais para o terceiro, para o quarto, até ele chegar lá na área subaracnoide, onde a gente vai ter as estruturas ali na região subaracnoide responsável por absorver esse líquor, que está em constante renovação. Quando a gente tem uma HSA, ou seja, uma hemorragia subaracnoide, a gente tem sangue naquela região. Sangue nessa região onde o líquor é absorvido. E esse sangue, ele acaba impedindo, ele acaba atrapalhando essa absorção do líquor. Então a gente começa a ter um acúmulo de líquor ali no cérebro, e a gente vai ver a dilatação dos ventrículos. Então a gente faz lá uma tomografia e vê que os ventrículos estão dilatados. Existe um valor específico para a gente dar o diagnóstico. Então é feito o cálculo quando a gente tem a tomografia. Não é algo importante de saber, só saber que a gente viu dilatação de ventrículo. E essa dilatação de ventrículo, esse aumento da quantidade de líquor ali no sistema nervoso central, causou um aumento da pressão intracraniana, a gente dá o diagnóstico de hidrocefalia. Essa hidrocefalia ela vai ser tratada colocando uma derivação lá dentro dos ventrículos, então é como se colocasse um caninho lá dentro para retirar esse excesso de líquido. Mas vocês vão ter uma aula lá no final do semestre só sobre hidrocefalia. Mas basicamente é saber que a gente tem esse aumento do líquor, a gente vai tratar tirando esse excesso de líquor através ali de um catéter que é colocado lá dentro dos ventrículos. A gente precisa saber dessas escalas que são importantes para prognóstico. Então a gente vai aplicar essas escalas no paciente e a partir delas a gente consegue ver se esses pacientes vão ter uma boa evolução ou não. Então, a principal aqui é a Hunt-Hess, que é uma escala prognóstica baseada em sintomas. Aqui não precisa decorar, é mais entender que assim, a gente vai ter o grau 1, que é quando o paciente está com poucos sintomas, está com um quadro clínico mais favorável, então é mais ou assintomático ou com uma dor de cabeça leve, rigidez de nuca discreta, e vai subindo, então seria uma piora dos sintomas até a gente chegar no grau 5, que seria o paciente em coma, com postura extensora, aparência moribunda. Então depois vocês dão uma olhada certinho, mas saber por cima, assim, que vai piorando os sintomas, a gente vai piorando o grau do HSA. Isso significa pior prognóstico, ou seja, a evolução do paciente vai ser pior conforme a escala Hunt-Hess. E a gente também tem essa WFNS, que é mais baseada no Glasgow e na hemiparesia. Daí também não precisa guardar certinho os valores, é mais saber que quanto menor o Glasgow, pior vai ser a evolução do paciente. E a gente tem escalas de imagem, ou seja, a gente vai olhar a tomografia e a gente vai ver a quantidade de sangue, ou seja, a quantidade de hemorragia que a gente teve, e a gente vai estimar o risco do paciente ter vasoespasmo, ou seja, quanto mais sangue eu tive da hemorragia, quanto mais sangue soltou para fora dos vasos, mais risco eu tenho de ter aquela irritação dos vasos em volta, mais risco eu tenho de causar um vasoespasmo. Então aqui também eu deixei para vocês darem uma olhada, não precisa decorar os valores certinho, mas entender que quanto maior a escala de Fischer, significa que eu tive mais sangramento, eu estou vendo mais sangue no exame de imagem,
e maior vai ser o meu risco de desenvolver o vasoespasmo. E a gente também tem a escala de Fisher modificada, que é um pouco mais precisa do que a escala de Fisher. Como que a gente faz o diagnóstico de HSA? A gente vai fazer pela tomografia também, que é um exame extremamente sensível à hemorragia. Então, já nas primeiras horas do sangramento, a gente já consegue ver o sangue e ele vai aparecer hiperdenso. Ao contrário da isquemia, que era hipodensa, era mais escura do que a massa encefálica, o sangramento ele aparece mais claro. Então, vai ficar mais branco e a gente vai ver aqui justamente em volta das estruturas do cérebro, em volta dos ventrículos, que é esse espaço subaracnoide. Se a gente pede uma tomografia e ela vem normal, a gente geralmente vai pedir uma punção lombar para ver se realmente tem o sangramento. Então, nesse caso, a gente vai pedir 3 frascos de líquor e a gente vai avaliar a presença de xantocromia. Então, esses 3 frascos eles são levados para o laboratório, depois que é feita a centrifugação, separado cada elemento lá do sangue, a gente vê se tem xantocromia, que seria um líquor mais amarelado. E a gente também tem a angiotomografia de crânio, que vai ser importante para a gente definir a etiologia, ou seja, saber qual artéria que se rompeu. E isso vai ser importante para a gente fazer o planejamento cirúrgico. Então a gente vai fazer lá a angiotomografia de crânio e ela vai mostrar para a gente onde que está o aneurisma. Então aqui, por exemplo, mostrou ali a presença do aneurisma na angiotomografia. A gente consegue ver aonde que está o aneurisma, aonde que a gente precisa ir para tratar ele. Como que vai ser feito o tratamento? A gente também tem um tratamento de suporte, que é mais voltado para os dados vitais. Então, a gente tem que ver a questão da oxigenação para evitar a hipóxia. A maioria desses pacientes acaba sendo entubado, porque chegam rebaixados, chegam com gasgo baixo. A gente precisa fazer hidratação, com soro 0,9%. Fazer controle de convulsões, fenitoína. Então, acho que vocês já tiveram a aula de epilepsia. Né? Fenitoína é um dos medicamentos anticonvulsivantes. As convulsões podem acontecer em pacientes com hemorragia. E a gente vai ter que tratar aquele vasoespasmo, que é aquela contração que os vasos têm por irritação e que acaba gerando uma isquemia e que é o principal responsável pelos déficits que o paciente vai ter, por esse rebaixamento do nível do paciente. Então a gente chama de tratamento dos 3 Hs, que basicamente é manter hipertensão, mantém hipervolemia e mantém hemodiluição. Qual que é o sentido disso, a lógica que a gente faz? A gente tem que imaginar um vaso fechado, que o sangue não está conseguindo passar. E o nosso objetivo com o tratamento é abrir esse vaso. Então a gente vai permitir que o paciente tenha uma hipertensão, porque se eu permito que a pressão fique alta, o que deixa a pressão alta? Principalmente nesse caso aqui, a frequência cardíaca aumentada e a força do coração aumentada. Se eu tenho o coração batendo mais forte e com mais frequência, o sangue ele está sendo expelido do coração com mais força e ele tem um potencial maior de abrir esses vasos que estão com a tendência de se fechar. Então a hipertensão aqui ela vai ajudar a gente a manter esses vasos que estão tentando se fechar por conta dessa irritação, ela vai ajudar eles a abrirem, por empurrar a parede do vaso com essa pressão alta. A gente vai manter em hipervolemia, então, mesma lógica, se o vaso está fechado e a gente precisa abrir ele, a gente vai dar soro fisiológico lá para o paciente para manter ele em hipervolemia, então mais volume de água do que o preciso, do que o normal, para tentar manter esses vasos mais abertos. E a hemodiluição seria a gente deixar o sangue, que tem vários elementos, né, as hemácias, os leucócitos, o plasma, a gente vai tentar deixar esse sangue mais diluído.
Então, a própria hipervolemia acaba ajudando nisso, porque a gente está dando mais soro, a gente está diluindo aquela parte celular do sangue. Então, a gente está deixando o sangue menos viscoso, diminuindo a viscosidade do sangue, essa alta concentração de elementos figurados que a gente tem ali. A gente também faz com que o sangue ele fique mais fluido, e isso ajuda a dilatar os vasos que estão fechados por conta do vasoespasmo. Então, essa é a lógica do tratamento dos 3Hs. E a gente vai associar a isso a nimodipina, que é um medicamento vasodilatador. É usado 60 miligramas a cada 4 horas por 21 dias. Então, é sempre associado também, o paciente teve HSA, ele vai usar a nimodipina. O manejo da pressão. Então, lembra ali que eu tinha falado que a gente ia manter uma pressão um pouco mais alta para ajudar esse paciente a manter os vasos abertos por conta do vasoespasmo que estava tentando fechar. Quando a gente está com aneurisma não tratado, então o aneurisma ainda está lá, o sangramento ainda está lá, o paciente ele deve ser mantido com uma pressão sistólica entre 140 a 150, então não pode deixar passar disso. Por quê? A gente tem um risco de, se deixar a pressão mais alta do que isso aqui, a gente ia romper de novo o aneurisma e ter mais sangramento do que já estava tendo. Então, o aneurisma ali, ele é bem sensível, ele é uma estrutura delicada. Então, se a gente tem uma pressão alta, o risco de sangramento é maior nesse aneurisma. Então, a gente não deixa passar de 140 por 150 se o aneurisma ainda estiver lá. Depois que a gente controla esse aneurisma, que a gente viu que o sangramento já parou e a gente já tratou, já tirou o aneurisma ali da circulação, a gente pode deixar que o paciente fique com uma pressão um pouco mais alta. Então, a gente permite níveis de pressão sistólica de até 180 milímetros de mercúrio. Isso com aquela lógica de tentar evitar o vasoespasmo. Então, agora que eu já tratei o aneurisma, eu não tenho mais risco de sangrar de novo, eu deixo a pressão um pouco mais alta, porque essa pressão mais alta vai me ajudar a manter os vasos mais abertos, ajudando lá no vasoespasmo. E a gente tem que monitorar a pressão intracraniana aqui dos pacientes com um Glasgow menor que 8. Então, lembra que a gente tem aquela complicação que é a hidrocefalia, que os ventrículos vão ficar dilatados, porque eu tenho mais líquor ali, esse líquor não está sendo absorvido. Isso acaba gerando um aumento da pressão e acaba gerando um rebaixamento do nível de consciência. Então, a partir do momento que eu tenho um Glasgow abaixo de 8, eu começo a monitorar a PIC. Então, é colocado um catéter lá dentro do... É colocado um catéter com um medidor da pressão intracraniana lá dentro dos ventrículos. Então, é uma coisa meio invasiva de se fazer, né? Você colocar algo dentro dos ventrículos. E esse monitor de PIC, ele vai te ajudar a ver quando você tem a necessidade de precisar tratar essa pressão intracraniana. Então, o objetivo é manter essa pressão menor do que 20. Passou de 20, você começa a tratar para tentar diminuir essa pressão intracraniana, que daí seria o tratamento lá da hidrocefalia. E como que é o tratamento do aneurisma em si? Então, para a gente parar a hemorragia, a gente tem duas maneiras de corrigir esse aneurisma: a via endovascular e a via cirúrgica. A endovascular é por um implante de cóis metálicos. Como que isso é feito? É através de um cateterismo. Então, a gente também vai colocar um catéter lá na artéria femoral, vai subir com esse catéter pela circulação, lá pela aorta, depois pela carótida, e vai levar até o vaso onde eu tenho aneurisma. Daí aqui também vai ser importante aquele exame de imagem, lá a angiografia, para mostrar qual é o vaso lesado, porque eu preciso levar esse catéter que eu passei lá pela femoral até o vaso lesado. Cheguei lá no vaso que eu tive o aneurisma, vão ser implantados esses cóis metálicos que vão induzir uma trombólise local. Então, a partir disso, a gente tem o fechamento aqui dessa região,
do lúmen e a gente exclui o aneurisma da circulação. O sangue passa a circular normalmente aqui só na região do vaso que não tem o aneurisma. E a outra forma é a cirúrgica, que no caso é mais invasiva, porque eu preciso fazer uma craniotomia, então eu preciso abrir ali a calota craniana e enxergar o vaso que está com o aneurisma. E daí a gente vai fazer a clipagem cirúrgica do aneurisma. Então o cirurgião lá com o clipe, ele vai ali cortar o aneurisma e tirar da circulação. E assim restabelecer o fluxo normal de sangue. Então dessa forma a gente consegue tratar. Geralmente o que é escolhido é o endovascular, porque é menos invasivo. Então a maioria dos pacientes acaba fazendo a via endovascular. Mas a cirúrgica também é feita. É isso, gente. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só me chamar. Estou lá no WhatsApp disponível para vocês, tá?